A nossa aula de hoje é sobre equações exponenciais. As equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Colocamos aqui alguns exemplos de equações exponenciais. 5 elevado a x é igual a 125. É uma equação porque existe uma igualdade. É uma equação exponencial porque você observa que o x é expoente de 5. Um outro exemplo tem como base 3 meios elevado a 2x, que é igual a 16 sobre 81. Outro exemplo de equações exponenciais. Uma outra equação é 4 elevado a x mais 2, mais 16 elevado a x, que é igual a 8. É outra equação. E aí, a quarta equação, eu coloquei 16 elevado a x, mais 4 elevado a 2x, que é igual a 32. Nós temos aqui 4 exemplos de equações exponenciais, para que a gente possa ter uma ideia de como elas podem se apresentar. Vamos agora para a resolução de equações exponenciais. Para resolver uma equação exponencial, basta apenas encontrarmos o valor numérico da incógnita que aparece. Essa incógnita é aquele valor x localizado no expoente da base, podendo ser qualquer variável, x, a, b, z, qualquer uma. Existe uma propriedade das equações exponenciais que é indispensável para que a gente possa resolver essas equações. E ela é a seguinte: se eu tenho uma base A elevada a x, e que por sua vez ela é igual a uma base A, quer dizer, a mesma base, elevado a um y, isso ocorre, implica dizer, se e somente se, isso aí é verdadeiro, se por acaso x for igual a y. Os valores de x é igualzinho ao valor de y. E outra observação é que o a é um número maior do que zero e ele também tem que ser diferente de 1. Essa propriedade garante que, se duas potências de bases iguais, os expoentes dessas potências também são iguais. Podemos comparar, igualar. Exemplo da propriedade da equação exponencial. Eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 27. Para que eu possa resolver essa equação, eu vou fatorar 27. E fatorando 27, eu tenho 3 à terceira. Então, você observa que 27 é igual a 3 elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar de 27 o 3 à terceira. O que eu observo? Eu observo que as bases ficaram iguais. E era isso mesmo que eu queria. Porque eu só posso igualar os expoentes se as bases estiverem com o mesmo valor. Então, se 3 elevado a x é igual a 3 à terceira, isso implica dizer que x é igual a 3. Esta é a minha solução para a minha equação exponencial. Calcule o valor de x na equação. 2 elevado a x mais 4 é igual a 64. O que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar 64. Quando eu fatoro 64, aparece 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32.
E 32 vezes 2, 64. Então, é 2 elevado à sexta. O que é que eu observo agora? Que eu consegui colocar as bases iguais. 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 à sexta. Como as bases estão iguais, eu posso agora igualar os expoentes. O 4 que está somando passa para depois o sinal de igualdade subtraindo, e 6 menos 4 é 2. Logo, o valor de x será 2 para que esta igualdade seja verdadeira. Eu coloquei aqui mais uma outra equação. Resolva a equação. Estou colocando essas equações de forma diferente para que você possa observar a diferença, ter um modelo e, a partir daí, qualquer outra equação que se apresente de forma parecida com essa, você tem um modelo para onde se espelhar e tirar as suas dúvidas. Então, eu tenho 16 elevado a x, que é igual a 1 sobre 4 elevado a x. O que é que você observa agora? As bases são iguais? Não. Mas eu preciso colocar as bases iguais. Eu vou fatorar 16 em função de 4, porque aqui, ó, eu tenho a base 4. Aí você diz, como apareceu essa base 4? A base aqui, 4, não era denominador da fração? Quando eu inverto essa fração, eu fico com 4 sobre 1. E esse x, que era positivo, tornou-se agora negativo. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora com o 16? Eu fatoro 16 em função de 4. 4 vezes 4 é 16. Então, eu tenho 4 à segunda, 4 elevado a 2x. Então, eu sei que 2x é igual a menos 16. Então, eu sei que, como as bases são iguais, 2x é igual a menos x. 2x igual a menos x, eu desloco o x para antes do sinal de igualdade. 2x mais x, que vai me dar 3x, que vai ser igual a zero. Então, para que 3x seja igual a zero, é necessário que x seja zero. Então, o que é que diz aqui? Todo número elevado a zero é igual a 1. E este número aqui elevado a zero também vai ser 1. Então, eu vou ter uma igualdade 1 sobre 1. Calcule o valor de x na equação. Outro modelo para que você possa agora também resolver. A base aqui é 2/5 elevado a 3x, que é igual a 25 sobre 4. Eu preciso colocar as bases iguais. Então, eu vou fatorar 25, que vai ser 5 à segunda, e o 4 também vai ser 2 à segunda. Então, eu tenho 5 meios, que eu vou colocar ambos elevado a 2. Agora, eu observo que aqui é 2/5 e aqui é 5 meios. Então, eu vou inverter uma das duas bases. Poderia inverter aqui tem x? Pode. Posso também inverter essa que só tem o 2. Então, eu inverti essa aqui. Quando eu inverto, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser o numerador. E o que é que acontece com o expoente? Ele muda seu sinal. Como ele é positivo, ele ficou agora negativo. Agora eu tenho as bases iguais. E com as bases iguais, eu posso dizer que os expoentes também são iguais. Então, 3x é igual a menos 2. O 3 que está multiplicando passa dividindo. E eu encontro o valor de x como sendo menos 2/3. Essa outra equação ela é a mais complexa, porém muito fácil. Ele faz a gente relembrar o produto de mesma base. Lembra aquela propriedade de potência? Produto de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho 2 elevado a x menos 4.
Então, eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 4. Estou separando, porque ele foi somado. Produto de mesma base, ó. Produto de mesma base. Eu repito a base e somo o expoente. X mais menos 4. Vai ficar x menos 4. E todos os outros eu vou fazer da mesma maneira. Esse aqui, 2 elevado a x menos 3. Vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3. Esse outro tem 2 elevado a x menos 2. Então, vai ficar mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 2, que vai ser igual a 24. Eu agora vou deixar ele em forma de produto. Por que eu coloquei em forma de produto? Para localizar mais fácil, embora eu já tinha visto aqui que ó, 2 elevado a x, 2 elevado a x e 2 elevado a x. Então, quando eu coloco ele em forma de produto, fica mais fácil eu tirar esse 2 elevado a x e colocar entre parênteses o número que não está elevado a x. Então, é 2 elevado a menos 4 menos o 2 elevado a menos 3 mais o 2 elevado a menos 2. Porque esse 2 elevado a x é o fator comum e ele está aqui fora do parênteses. Quando eu fizer esse produto 2 elevado a x por 2 elevado a menos 4, ele volta para essa situação. 2 elevado a x vezes 2 a menos 4. Esse 2 elevado a x com o 2 elevado a menos 3, ó, segue o sinal. E você observa que é por este motivo que o 2 elevado a x ficou fora, porque é o número comum entre esses três fatores. E agora? Agora eu vou tentar juntar esses três números. 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 3 e 2 elevado a menos 2. Antes eu vou tornar esse expoente positivo. O que é que eu faço com a base? Eu inverto. Então, eu fico com 1 meio elevado a 4 positivo, menos aqui 1 meio elevado a 3 positivo, que era negativo, mais 1 meio elevado agora a 2 positivo. E quem é 1 meio elevado a 4? É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. O 1 a quarta vai dar sempre 1. Mas o 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. 1 e 2 a terceira é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 8. E agora aqui, 1 elevado a 2 a segunda, 2 vezes 2, 4. Agora que eu coloquei todos eles em forma de fração, que não tem mais os expoentes, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair essas frações. Somar os que têm os números positivos e subtrair daqueles que têm os negativos. Mas antes eu preciso colocar todos eles em um denominador comum. Então eu observo que 16 é múltiplo de 8 e 16 também é múltiplo de 4. Logo, o MMC, quando eu vou calcular, eu encontro 16 como solução do MMC. Então, 16 dividido por 16 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Com 1 sinal negativo, ficou menos 2. 16 dividido por 4 dá 4. E 4 vezes 1 dá 4, veio positivo, porque aqui já era positivo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os numeradores do denominador é igual. Eu repito, 2 elevado a x vezes 16 elevado à terceira. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 4 menos 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Tanto faz a ordem que eu some ou subtraia. Então, fiquei com 2 elevado a x vezes 3 sobre 16. Vou passar esse número que está multiplicando para depois do sinal de igualdade. Então, o numerador passa a ser denominador, o 3 que é numerador passa a ser denominador no outro lado depois do sinal de igualdade, porque ele está multiplicando, ele passa dividindo. E o 16 que está dividindo, ele passa multiplicando o 24, certo? Então, eu fico com 16 terços. Era 3 sobre 16 e eu fico com 16 terços.
Agora, simplificando primeiro, antes de multiplicar os 24 por 16, eu vou primeiro simplificar por 3. E eu sei que 24 dividido por 3 dá 8 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, a minha situação aqui é 8 vezes 16. O que é 8 vezes 16? 8 é 2 a terceira e 16 é 2 a quarta, que a gente já sabia que a gente até fez isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para voltar para a base 2. Porque para resolver uma equação exponencial, eu preciso de base 2. Então, agora, produto de mesma base, repete a base sobre os expoentes, 3 mais 4 dá 7. E como eu tenho as bases iguais, os expoentes também serão. Então, a minha solução para esta equação exponencial é 7. Vamos agora para o seguinte. Este é um exercício que eu estou deixando para que vocês resolvam. Na nossa aula live, nós iremos resolver essas questões, certo? Então, vou deixar um pensamento para vocês. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Então, gente, a vida está lhe dando a oportunidade de estudar, de se melhorar, de aprender cada vez mais, de se capacitar. Aproveite essa oportunidade e vamos adiante. Até o próximo vídeo com inequações exponenciais. Até lá!